Bom dia, pessoal. Bom, vamos iniciar nossa reunião. Acho que já estão todos presentes aqui, né? Quem está aqui sou eu, certo? Enfermeira coordenadora, a Daiane, a enfermeira assistencial, as duas técnicas, a Sara e a Bruna, e a circulante de sala operatória, a Nathalie. Bom, eu marquei essa reunião com vocês porque ontem eu tive um encontro com a diretora de enfermagem da nossa área, do centro cirúrgico, e ela trouxe algumas questões que ela discutiu junto com a epidemiologista aqui do hospital, da Vacilhão Campos, e elas trouxeram alguns problemas que a gente pode estar enfrentando aqui na nossa área. Sobre a taxa de infecção de sítio cirúrgico. Houve um aumento significativo, tanto de 2019 e 2020, que eles analisaram, de janeiro a dezembro. E, bom, teve esse aumento significativo e a diretora de enfermagem está me cobrando para saber o que está acontecendo aqui no nosso setor. E eu queria perguntar para vocês que fazem parte da equipe de enfermagem, o que vocês estão enxergando de problemas, o que vocês estão fazendo de errado, alguma falha. Então eu gostaria que vocês trouxessem para mim, porque a gente não pode deixar passar batido. São vidas de pacientes que estão em risco, é a segurança do paciente, é a qualidade do nosso atendimento, a qualidade do hospital. Então é um assunto muito sério que a gente tem que discutir aqui hoje. Sim, Mariana, eu acredito que tenha apresentado algumas falhas, sim, na nossa ação, principalmente, né? Eu tenho observado muita circulação, muita transição desnecessária entre as salas, algumas portas abertas também. Eu me coloco num papel que eu tenho 4 salas para coordenar de cirurgias simultâneas, então, assim, é muito complicado para mim estar me especificando em ficar observando essas portas também. E a gente sabe, né, que a nossa equipe, né, é composta, né, a gente sabe os membros da nossa equipe que tem que estar dentro da sala cirúrgica naquele momento, né, que é o cirurgião principal, o cirurgião assistente, o anestesista, o instrumentador ou a instrumentadora e o circulante, né. Então, é importante que a gente evite esses fluxos desnecessários. Eu sei que a gente está, assim, no hospital escola, que a gente tem a questão dos estudantes, mas a gente tem que observar bastante isso. Eu me coloco num papel como uma pessoa também que coordena, né, quem entra para a sala cirúrgica, mas eu confesso que essa transição tem sido, assim, um pouco de pessoas, um fluxo, assim, que eu tenho observado um pouco desnecessário e está fugindo um pouco do meu alcance. Acredito que a questão da porta também é uma questão que talvez a circulante poderia estar um pouco mais atenta nisso, né? Como barreira, né, entre o cirurgião e a sala operatória, acredito que seja uma questão que talvez a Nathalie, né, possa tá aí agindo mais nesse sentido. Então, para mim também é muito complicado ficar atenta a isso o tempo todo, porque é uma coisa que acaba fugindo do meu controle também, eu não consigo controlar, eu tô ali para ajudar o tempo todo com os materiais, os cirurgiões, então, mas eu tenho visto também, eu acho que é muito preocupante, as portas ficam sempre abrindo e fechando, as pessoas têm aumentado o fluxo dentro das salas, as conversas excessivas estão acontecendo, e é algo que acaba fugindo da gente ali no momento. Então, eu realmente acho que a equipe tem que se unir nesse momento, não é uma coisa que só eu vou conseguir lidar, é realmente. Não tem como a gente ir colocando nos outros, sendo que a gente tem que se unir, né? É muito complicado isso. É muito difícil, assim, porque as pessoas ficam circulando, abre porta, eu não consigo fazer um controle adequado da temperatura da sala, a gente tem que ter um controle de temperatura e umidade muito rigoroso para o paciente, para não ter circulação de micro-organismos, e assim, entra e sai muita gente o tempo todo, a gente tem um problema estrutural, o hospital não dá uma resposta para a gente sobre troca de filtros, a gente não tem filtros adequados na sala, então a gente tá tentando aqui ver se tem uma resposta para fazer uma troca, porque tá bem complicado. E também pela quantidade de pessoas que estão entrando e saindo da sala, eu acho que a gente precisa se atentar muito à parte da limpeza, porque talvez a gente esteja negligenciando um pouco essa parte.
deixando de prestar atenção devido ao grande fluxo que a gente tem de pacientes, para tentar melhorar um pouquinho a questão das limpezas e tudo mais. E eu acho que isso a equipe toda tem que estar atenta. Bom, eu anotei o que vocês trouxeram aqui, de pontos que a gente está errando como equipe, então também não adianta a gente passar a culpa um para o outro, enquanto a gente tem que olhar para a nossa equipe, né, para o nosso conjunto, porque querendo ou não a gente está atuando ali junto, então a gente tem que reunir esses erros, discutir e buscar soluções para eles. Então, o que eu anotei, a primeira coisa que a Daiane trouxe foi o excesso de pessoas, e também eu percebi que também eu acho que as pessoas às vezes acabam confundindo a sua função, acaba pegando a função de outro dentro da sala e acaba virando uma confusão. Então, o que vocês acham da gente fazer um treinamento da equipe, né? Treinar a equipe para cada um estar atento à sua função, realizá-la de modo correto dentro da sala, para a gente ter essa organização na sala, porque não dá para ficar desorganizado. A pessoa acha que faz aquilo, a outra acha que faz aquilo de lá, e acaba que ninguém acaba fechando, por exemplo, uma porta do centro cirúrgico, certo? Então, sim, Mariana, eu acho isso uma coisa, assim, extremamente importante. Como a fala de vocês, eu não quis, né, julgar dizendo que a Nathalie é responsável, é claro. A gente está aqui em equipe, a gente está aqui para trabalhar em equipe. E só que a gente tem as nossas determinadas funções, né? Eu acredito que, assim, a questão realmente do fluxo de pessoas é uma coisa que eu tenho que prestar mais atenção, como uma pessoa que está ali separando as salas, quem entra. Então, realmente, eu me coloco realmente numa posição que talvez tenha que dar uma melhorada nessa questão da atenção também, enfim. Acredito que todos nós temos que melhorar algumas coisas e eu acho essencial esse treinamento sobre as funções para todos nós. Sim, eu também concordo. Eu não quis que me interpretassem mal com a minha fala. Eu acredito que esse treinamento também vai ser muito importante, porque eu disse que é uma coisa que tem que ser toda da equipe, que no momento ali do procedimento acaba sendo difícil para uma pessoa só, mas eu concordo que às vezes a gente são coisas que eu também poderia estar mais atenta e conversar com a equipe antes dos procedimentos. Então, assim, pensando em melhorias que a gente poderia ter, até, assim, coisas que eu poderia melhorar, acredito que a gente poderia conversar com a equipe sobre, além desse treinamento, talvez colocar uns avisos antes de entrar na sala, então, para lembrar o pessoal de não ficar conversando mais que o necessário, para minimizar essa dispersão de partículas na sala, além de sempre que a porta que é necessária abrir a porta, sair, então nunca esquecer de fechar, porque realmente, pelos índices que vocês comentaram, essa dispersão de partículas e esse fluxo desnecessário está bem elevado mesmo. Perfeito. Eu anotei as soluções e vamos para o próximo ponto, que seria a questão da temperatura da sala e a troca de filtros de ar, certo? A gente tem que realizar a troca, manutenção e controlar melhor a temperatura da sala, mas isso é totalmente um problema ligado a outro, né? Em consequência da porta ficar abrindo e fechando, acaba que a sala não fica com a temperatura adequada, a umidade adequada. Então, a Sara gostaria de falar um pouco mais sobre essa troca de filtros de ar que ela identificou na sala, o que tem que trocar, quais são os pontos de problemas ali. Então, como eu disse, a gente tem que manter uma temperatura muito rigorosa, né, pelo paciente. Então, assim, a sala tem que estar entre 21 a 24 graus. Não pode fugir disso, sabe? Quando a gente entra e sai, fecha muito a porta, essa temperatura oscila. A umidade do ar também tem que ser mantida entre 40% a 60%. E é recomendado uma troca de ar, 15 trocas de ar por hora. Então, e a gente também está tendo muito problema nos ar-condicionados. Nossos ares não estão em conformidade com as recomendações. Os condicionadores de janela têm que ser substituídos por sistemas centrais,
porque eles estão em conformidade com a recomendação de circulação e filtração de ar. A partir desse sistema central, tem que ser instalado um filtro de alta eficiência nas grelhas de insuflação do ar. E a gente também tem que utilizar unidades com fluxo laminar, que tem o fluxo horizontal, que vai de uma parede a outra, quando a parede de entrada é constituída de um filtro EPA e a saída de ar é feita com pré-filtros, ou a vertical, que o teto é coberto com filtros EPA e o ar passa por este, indo de cima para baixo. Então, a gente teria que tentar mudar, assim, para que os nossos ares ofereçam o melhor, assim, de recomendação para a saúde dos nossos pacientes. Certo. Eu vou anotar essas demandas para levar, então, para a diretoria e para a área de financeiro do hospital. Em questão da limpeza, então, a Bruna pode falar melhor disso, mas eu anotei que a gente repassar o manual, então, do CCIH com a equipe, né? Porque eu acho que falta uma noção de diferença de limpeza terminal para limpeza concorrente na equipe, e principalmente na equipe de limpeza, porque a gente tem que pensar isso, e principalmente o tempo que a gente leva para limpar essa sala, porque a gente é lotado de cirurgias que ocupam a maioria do nosso dia, então a gente tem que minimizar esse impacto do tempo, mas fazer também um trabalho com qualidade, certo? A Bruna pode trazer melhor isso para a gente. Então, gente, como vocês veem nessa imagem, há locais que talvez a gente esteja negligenciando a limpeza a cada paciente. O local onde ele fica, principalmente, é muito necessário a gente se atentar ao chão, ao teto, às paredes que podem apresentar secreções, há locais que a gente utiliza frequentemente. Então, pode passar? Então, a gente tem o manual do próprio hospital falando sobre como deve ser feita essa limpeza a cada local da sala operatória, a frequência, até o produto, o material que a gente vai utilizar para cada um. Pode passar? Então, a gente precisa melhorar um pouco esse monitoramento da limpeza a cada cirurgia, para a gente evitar que esse número de infecções aumente no nosso centro cirúrgico. Bom, muito obrigada, Bruna, pela apresentação, bem rica. São coisas, às vezes, que no nosso cotidiano a gente acaba esquecendo. A gente tem o nosso manual do CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que é muito importante e entra muito agora nessa área que a gente quer solucionar de problemas de infecção de centro cirúrgico. Então, eu anotei todas as soluções que nós trouxemos nessa reunião para os problemas que encontramos em conjunto e vou levar para a nossa diretora de enfermagem para colocar em prática, porque não adianta só a gente encontrar o problema, tentar solucionar, colocar isso no papel e não colocar em prática. Então, a gente se encontra, provavelmente, nos treinamentos que vamos ter, e eu desejo um ótimo dia para vocês e muito obrigada pela participação e colaboração nessa reunião. Acredito que foi muito rica para o nosso crescimento também, como equipe.